E o Corinthians tem missão de buscar a classificação fora de casa na Copa do Brasil hoje. O Jonas Campos está na nossa redação, vai contar a estratégia do Timão para vencer o América Mineiro na Arena Independência. Boa noite, Jonas. Fala, Michele. Boa noite a você, ao Celso, ao Chico, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Pois é, Michele, jogo de ida, né? Sempre bom lembrar. Na Neoquímica Arena, o América Mineiro venceu, surpreendeu o Corinthians, vitória por 1-0. Hoje, duelo da volta no Independência, Minas Gerais. Corinthians precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença para avançar de maneira direta às quartas de final da Copa do Brasil ou por 1 gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, né? A cara do Corinthians, esse sofrimento todo, mas enfim, precisa vencer de qualquer maneira essa equipe do América Mineiro, que no momento é a terceira colocada da segunda divisão. No fim de semana perdeu para o Avaí, o Lisca doido, treinador, até poupou alguns jogadores visando a Copa do Brasil. Duelo de hoje, 9h30 da noite. Bom, Corinthians precisando de 2 ou mais gols de diferença. O que preocupa é que isso só aconteceu 5 vezes na atual temporada. O Corinthians só conseguiu 5 vitórias no ano por 2 ou mais gols de diferença. A última delas a gente até separou para vocês aí. Vitória por 3-1, a gente coloca aí na tela, para cima do Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. As outras 4 vitórias por 2 ou mais gols de diferença foram pelo Campeonato Paulista. Então o Corinthians vai precisar fazer algo atípico, né, em relação ao que está habituado na atual temporada. E para tentar surpreender o América, o Ramiro, meio-campista que deve ser titular, falou sobre os planos do Coringão para o duelo de logo mais. Olha só. Acredito que a estratégia de jogo seja bem semelhante à que foi aqui em São Paulo, né? Obviamente que a gente vai querer fazer um jogo tecnicamente e no fator concentração talvez e motivação melhor do que a gente fez aqui, que a gente sabe que deixou a desejar. Mas eu acredito que a estratégia nossa e do adversário seja muito parecida com o que foi aqui, né? Eles buscaram explorar bastante contra-ataque, que a gente teve a maior posse de bola, conseguimos trabalhar diversas vezes no campo do adversário, mas não conseguimos finalizar muitas jogadas, não tivemos êxito no último passe. Então acho que esses fatores a gente tem que trabalhar, tem que melhorar e sem dúvida nenhuma é colocar o coração na ponta da chuteira, porque a gente sabe que é um jogo muito importante para o nosso ano, para a nossa temporada, e que a gente define muita coisa aí dentro da Copa do Brasil nessa próxima partida. Pois é, jogo decisivo e, ó, gente, vale vaga nas quartas de final e vale também uma graninha boa, né? Fundamental, ainda mais nesse contexto de pandemia, crise financeira. Quem avança para as quartas de final da Copa do Brasil já garante aí mais 3,3 milhões de reais aos cofres, né? Então é bastante importante, principalmente para o Corinthians, para o América Mineiro, obviamente, um clube de segunda divisão, esse dinheiro ajuda aí muito, mas para o Corinthians, que vive uma crise financeira nesse ano para lá de conturbado, importante em dose dupla esse jogo, pela pressão, né, de avançar às quartas de final e também por essa graninha que é sempre muito bem-vinda, né, Michele? Ah, toda a graninha é muito bem-vinda, né? Ainda mais num ano como o nosso, isso é muito importante. A gente não pode desconsiderar o fato de que a pandemia traz um estrago gigantesco. O Corinthians, jogando em seu estádio, ele fatura em média 2 milhões de reais. 2 milhões e meio. Por né? jogo, 2 milhões e meio. Imagina, num ano são mais de 24 milhões, 25 milhões. E com um detalhe, né? Porque agora o André já solucionou o naming rights, já não tem mais aquele consórcio que cuidava, né? Que todo o dinheiro arrecadado ia para o consórcio. Agora está tudo equalizado, não tem mais o Odebrecht, a dívida com a Caixa está acertada também. Então quer dizer que a renda do Corinthians que entrar agora, boa parte dela vai ser para pagar a Caixa, é verdade, mas vai sobrar uma porção também para contratação. Claro, então a gente está falando, né, de 2 milhões e meio, dá aproximadamente 10 milhões por mês, que é uma quantia, fora outras alternativas de negócio quando você tem público nos estádios. E a gente está jogando sem público desde julho, já são 4 meses. 4 meses. Então, isso fora o tempo da paralisação, né? Então, são 8 meses de caos financeiro, de pouca receita, só dinheiro da televisão. Então, isso tudo é complicado. Estou vendo um gato. É um gato. Também estou ouvindo um gato. Que isso, Zé? É um gato que não é você, né? É tido como um gato. Vai que é um gato raivoso que entra aqui e ataca a gente, hein? Enfim, que não seja um gato
preto na vida do Corinthians. Vamos lá, gente. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse jogo do Corinthians vai ser um jogo igualzinho ao que aconteceu na Neoquímica. O América não vai sair, o América vai ficar na sua defesa e vai tentar ganhar o jogo por uma bola. Aí você fala assim, mas pera um pouco, o Corinthians ganhou do Internacional que era o líder do campeonato brasileiro. Ganhou, mas é porque o Internacional menosprezou o Corinthians, essa é a grande verdade, né? Não deu a atenção devida aos contra-ataques e caiu na armadilha do Wagner Mancini. Mas dessa vez o Corinthians tem que propor o jogo. E como é que vai ser a proposta do jogo? Jonas Campos está de volta para falar como o Corinthians deve entrar em campo. O técnico Wagner Mancini hoje já deu pistas aí do time que enfrenta o América Mineiro, Jonas? Dá para imaginar alguma coisa, viu, Michele? Principalmente por causa do último jogo, né? O Corinthians conseguiu um grande resultado em casa contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é que o Mancini mantenha pelo menos essa base. Inclusive o garoto Matheus Davó, que fez o gol da vitória, deve ser mantido como titular, até porque Jô e Bocelli muito provavelmente fora dessa partida por questões físicas. Então o Corinthians, que precisa fazer 2 ou mais gols de diferença para avançar de forma direta às quartas de final, vai com a seguinte equipe provável, né? Porque o jogo é só 9h30, mas a gente brinca aqui de fazer uma adivinhação desse time do Wagner Mancini. Cássio no gol, Fagner na lateral, miolo de zaga com o Marlon e com o Gil. E aí uma informação interessante, o Gil chega hoje a 258 jogos com a camisa do Corinthians, entra no top 50 aí dos jogadores que mais atuaram pelo clube. E na esquerda o Lucas Piton, e aí a gente lembra que o Fábio Santos já defendeu o Atlético Mineiro na Copa do Brasil e portanto não pode defender o Corinthians nessa competição. Meio campo com o volante Xavier, titular absoluto, inclusive deve ser valorizado pela diretoria esse jogador. O Ederson também ali como parceiro do Xavier ali na volância. Um pouco mais à frente, Ramiro, Casares. E aí a dúvida para o substituto do Otero. O Otero que vive a mesma situação do Fábio Santos. Já defendeu o Galo na Copa do Brasil, não pode defender o Corinthians. Ali na ponta esquerda pode entrar Matheus Vital, Léo Natel ou quem sabe o Everaldo, que até chegou a ser titular com o Wagner Mancini em algumas ocasiões. E lá na frente o garoto Matheus Davó, 21 anos, deve ter sequência na equipe titular do Wagner Mancini, que chega ao 6º jogo no comando do Corinthians. Até aqui em 5 partidas, são 3 vitórias e 2 derrotas. Hoje, mata-mata, valendo vaga nas quartas da Copa do Brasil. Gostaram desse esboço de Corinthians, Mi? O que vocês acharam? Gostaram? Diga, Chico, pode falar primeiro. Olha, eu lamento muito, né, que não vai poder jogar com o Otero, né? Lamento muito, porque o Otero teve um papel espetacular diante do Internacional de Porto Alegre, né? Ele marcou muito bem, né? Coisa que ele não estava conseguindo fazer porque ele estava fora de preparo físico, estava com o pior preparo físico do mundo, né? Agora, o Matheus Vital é aquela coisa, é uma enceradeira, né? O Matheus enceradeira. Ele roda com a bola no pé e não sai dali, né? E às vezes quando chega cara a cara com o gol, você vai falar, bom, agora ele marca, ele manda a bola lá do outro lado do mundo, né? Quer dizer, é um time que não me agrada, exatamente porque não vai ter o Fábio Santos na lateral esquerda. Esse menino Lucas Piton corre, parece um trenzinho, sabe um trenzinho? Mas jogar que é bom, ele não joga, né? Ele não tem aquela técnica apurada ainda. Talvez seja garoto, com o tempo melhora, né? Vamos dizer assim. Mas se ele desce, ele volta, mas ele volta estabanado e deixa sempre um buraco atrás de si próprio. Então quer dizer que o Corinthians hoje é um time que você olha e fala assim, não sei não se vai dar. Concordo contigo. O Corinthians vai ter problemas contra o América, mas tem que tentar jogar. Pelo menos se vencer o Internacional no sábado, tem um pouco mais de moral. Está faltando confiança. Lucas Piton, eu sempre achei um bom jogador, mas ele está apresentando deficiências na marcação e tem se apresentado muito pouco. Falta um pouquinho mais de agressividade das ultrapassagens. Já vi jogos do Corinthians que tem a chance de fazer ultrapassagem e ele não faz. Talvez seja o momento dele ousar um pouquinho mais, até porque o Corinthians vai precisar de agressividade contra o América. Tem que vencer por 2 gols de diferença. E olha, e uma burrada que o Sanches fez rapidinho. Contratou o Sid Clay, que está afastado, e deixou de trazer o Guilherme Arana. Que bolão que está jogando o Guilherme Arana no Atlético Mineiro. Que bolão. Contra o Palmeiras perdendo de 3-0, mas ele foi o 4º homem armando pela esquerda. Quase veio, né? Quase.